Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento. Eu tento ajeitar essa bendita essa câmera. Já o cenário já foi mais iluminado um pouquinho. Eu vou tentar aproveitar o máximo de luz do sol e aí, olha que ainda é 3 da tarde. Temos alguns segundinhos, vamos lá. Vamos falar de respiração celular. Tô aqui já suando. Importante, né, respirar. Vamos lá. Parte da energia química liberada na respiração durante a oxidação do material orgânico. Olha a lógica. O que eu vou explicar é somente a nível didático. A respiração celular, ela vai fazer o processo contrário da fotossíntese. Eu expliquei antes fotossíntese. Primeiro, certo? A planta, como é que ela se alimenta? Bacana, fotossíntese. E exatamente isso. Essa respiração celular, ela ocorre oxidação do material orgânico. O que é material orgânico? Glicose lasinha formada. Você joga O2, papoca lá o combustível, e aí você tem geração de energia e transformação em CO2 e água. Você respira oxigênio, lança gás carbônico, certo? Pois bem, isso ocorre tanto com animais e plantas. O ATP armazena a energia dos alimentos e depois distribui de acordo com a necessidade do organismo. Vamos lá. Você lembra quando o CO2 tinha uma setinha e produzia CHO, que é o padrão molecular dos carboidratos, C6H12O6, que é a glicose. Daí, exatamente o que acontece. Ok, produziu muita glicose, mas muita, demais, exagerado, mais do que a planta precisa na fotossíntese lá. O que acontece? A planta vai, bom, vamos fazer aqui um esquema. Eu vou guardar essa glicose nas minhas raízes, para mim, um pouquinho para as bactérias lá que tem nas minhas raízes, para a gente ficar fazendo uma simbiosinha legal. Na parte de ecologia eu vou explicar mais detalhadamente essa relação. E o restante, que vai sobrar até demais, eu vou transformar em fruto. Sabe para quê? Para quando vir lá aquele animal, olhar aquele fruto colorido, bonito, bem suculento, chega lá e mastigar. E aí desperta, a planta faz o quê? Vou aproveitar o trouxa que vai morder o alimento, pode ganhar a glicose dele em excesso, não vai sobrar para mim mesmo, mas compensação ele vai espalhar minhas sementes. Pois bem, as plantas fazem isso, são muito espertas. E exatamente isso, na respiração, o que ocorre? Síntese de substâncias, impulsos nervosos, transporte de íons, divisão celular, conversão de energia elétrica e bioluminescência. Tudo isso precisa de energia, certo? Precisa da respiração, precisa do ATP, que já foi gerado e armazenado no último ciclo que nós explicamos, que tem a ver com a fotólise da água, certo? A clorofila e os tipos de fotossíntese 1 e 2 e a formação da glicose como objetivo final. Lembra? Glicose e O2 são formados. E NADP. E o NADP e o ATP. Aí existem dois tipos de respiração. Aeróbica, que você pega o ar. Aeróbica, de aéreo, de ar. Certo? Lembre que ar é um gás, uma mistura de gases. Você tem o oxigênio, gás oxigênio, nitrogênio, argônio, criptônio, isso já foi explicado lá em Origem da Vida. E a anaeróbica, mas nós vamos explicar primeiro a aeróbica, ou seja, com o uso do ar, do oxigênio em grande quantidade. Ocorre nas mitocôndrias. Lembra lá, são as organelas que têm o que? DNA. O DNA delas chega e diz, uma plástico vai lá e produz energia, produz glicólise, ATP, energia dos elétrons, energia de ATP, oxigênio, diminui, consome o CO2 do ambiente. E o que ocorre? Vamos pegar essa energia, vamos pegar essa transformação de energia toda colocada
nas moléculas, toda essa energia gasta dentro do cloroplástico que foi recebida que vai ser recebida para a célula, ela precisa ser convertida. Ela não vem, é luz, todo mundo usa luz, não. Ela vai ser convertida em elétrons, ela vai ser transformada, esses elétrons vão fazer parte das moléculas, das substâncias, naquele ciclo lá de atração e repulsão, que vira metabolismo lá, e é o que acontece. Aqui na respiração, o que acontece? A glicose é desmontada em compostos simples como CO2 e água. Isso ocorre em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. As mitocôndrias você pode chamar de usina de energia, porque elas realmente são, elas produzem energia através da respiração. A glicólise quebra da glicose, certo? Quebra da glicose ocorre no citoplasma, ainda não é dentro da mitocôndria, no citoplasma, olha lá. Tá o C6H12O6 que vira ácido pirúvico. O padrão é o mesmo, CHO, mas o ácido pirúvico, o que acontece? Ele se transforma, olha lá, C6 vira C3, o H12 vira H4 e o O6 vira O3. O que acontece? Há uma perda, certo? A glicose perdeu pedaço de padrão CHO dela através do consumo de 2 ATPs e produção de 4 ATPs. Ou seja, ela teve um ganho de 2 ATPs. Houve ela perdeu essa estrutura, esse padrão de CHO, parte dele para produzir mais energia e acumular. Vamos lá. E a ação das enzimas desidrogenases para a retirada do H, que são capturadas pela metade pelo NADs. Olha lá, nicotinamida, adenosina, dinucleotídeo. Nós já tínhamos falado deles ali. A diferença é que eles tinham um P do fosfato. Aqui eles não têm. É resultado da formação. Lembre-se do fosfato, que ele tem uma grande presença, certo? Para a fotossíntese. Aqui ele só aparece dentro do ATP. Dentro do acúmulo, ATP é acúmulo de energia. Olha lá, acúmulo de energia. E o resultado é 2 NADs, Hs, certo? Porque lembra lá da glicose que perde C, perde H e perde O? Alguns daqueles Hs vão por NADH, certo? E na não participação, e não há participação do O2 nessa parte da glicólise. Quebra, não há participação do O2. Ela perde O2 e não tem participação. O O2 vai para outra parte. Nós vamos explicar mais à frente. Só um detalhe comparativo, certo? Por eu ter dito do P, do fósforo, um dado interessante. Certo? Somente na fotossíntese, lembrando do assunto da última aula, somente na parte do ciclo onde há ferredoxina, somente no ciclo onde tem ferredoxina, você não tem a participação do P do fósforo, você não tem. Todas as outras têm. Esta dentro da fotossíntese. Porém, o nosso assunto é respiração celular. Certo? Eu estou assim olhando para você, explicando, mas eu pego aqui uma anotação que eu fiz, pego um livro, pego livros, aí pego um livro, pego outro livro e tal, pego um desenho bacana, faço aqui, explico para vocês direitinho, para ficar bem explicado. Olha, meu objetivo é explicação simples, prática, objetiva, em pouco tempo, direta, com os termos técnicos, verbos, substantivos, tudo organizado, bonitinho, no mínimo necessário possível para vocês poderem aprender, entender, certo? Com o menor tempo possível, um pouco mais, quase 10 minutos. Vamos lá, ciclo de Krebs.
retomando um detalhe da glicólise, lembre da quebra da glicose, ele perde O2, mas o O2 se torna gás oxigênio e ele não participa. Tem alguma coisa de errado aí. O O6 virou 3, um O2 e um Ozinho sozinho. Que esse Ozinho sozinho provavelmente vai se juntar com outro Ozinho sozinho e vai virar um O2 e o outro O2. Você vai ter 6 virando 3 moléculas de oxigênio. Detalhe, eles não fazem parte da glicólise. Vamos lá, o ciclo de Krebs. É agora que a coisa pega. O ácido pirúvico adentra na mitocôndria, ou seja, a glicose que foi quebrada e transformada em ácido, e ela é descarboxilada e desidrogenada. Ou seja, o CHO, o CHzinho, o iniciozinho, se ela enfraqueceu no oxigênio, ela vai acabar perdendo de novo o resto, o CH, formando o grupo acetila com 2 Cs, que permite a formação de CO2 e NADH. Vê que ele perdeu muito, ele perdeu já os 3, depois ele perdeu muito oxigênio e agora isso lá na glicólise. E agora ele já era o ciclo de Krebs, exatamente para torar no meio o resto da glicose. Pega o CH todo e aí chega, olha, já que só sobrou isso, vamos separar CO2 NADPH. O que acontece? CO2, o O e o C se juntam e voltam. Lembra lá da fotossíntese? Que eles vinham CO2 e depois vem um Hzinho e depois vira CHO, padrão dos carboidratos, C6H12O6, que gera glicose. Aqui é o contrário. Eu falei que era o contrário. Agora aqui é o contrário. Combina-se com coenzima A. Esse grupo, CO2 e NADH, combina com essa coenzima e se junta ao ácido oxalacético na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, lá no miolo da mitocôndria. Viu? Ela pega um outro ácido. Vê que tem uma formação muito ácida nessa parte do ciclo de Krebs. Viu? O ácido pirúvico é formado lá na fotólise. Ele entra e já quebra, fazendo parte de outro ácido, que é oxalacético, dentro da mitocôndria. Olha a lógica. À medida que vai entrando as moléculas de glicose dentro da mitocôndria, ela vai sendo quebrada. Glicólise, depois ela entra mais um pouquinho, ácido pirúvico entra, eita, caiu no ciclo de Krebs, oxalacético com a coenzima A. Produto gerado dessa combinação é o ácido cítrico. Olha, boa tarde a todos. Desculpa, houve um erro técnico aqui. Eu vou reexplicar o ciclo de Krebs, certo? Eu fiz um corte no vídeo rapidinho e estou recomeçando o resto do vídeo em pedaço. Certo? O ciclo de Krebs é chamado de ciclo do ácido pirúvico. Porém, o objetivo final dele se torna ácido cítrico. Olha lá, cítrico, vitamina C. Lá daqueles assuntos, lá, doença, descomum, blá blá blá, já falamos. Vamos lá. O ácido pirúvico, veja lá. A molécula da glicose ela vai entrando na mitocôndria. Em um pedaço ela é degenerada. CHO ou COH, como você quiser chamar. C6H12O6, ela vai dar quebrada, transformada em ácido pirúvico, que é C3H4O3. Ela vai perder. O O vira oxigênio, gás oxigênio, que vê que ele não faz parte da fase anterior, que era a quebra da glicose. E o CO vira CO2. Vamos lá. Aí o que acontece? Mais uma vez você vai ter a destruição da glicose. É meio que uma glicólise especializada. Os ácidos no ciclo de Krebs. Ela vai ser degradada mais ainda para formar o ácido cítrico. Produto gerado da combinação, ele forma CO2 e o H sozinho pega pelo padrão NAD, aquele velho NAD da nicotinamida.
Ele vai e prende e fica. Vê que ele participa da fotossíntese e participa da respiração. O que acontece? Ocorre desoxigenação e descarbonilação. CO2, ácido carboxílico, carbonila, carboxila. Você pega o CO2 e quebra, separa do hidrogênio. CO2 do hidrogênio. Acabou. O hidrogênio vai ser pego por uma outra molécula e não forma uma molécula única. E o CO2 vira formar uma molécula única e os oxigênios de lá de trás ainda sobram, viu? Ainda tem oxigênio, gás, em gás, fórmula de molécula única. Olha lá. Há várias retiradas de hidrogênio e gás carbônico. Vai quebrando até durante esse ciclo. E é capturado por receptores. Porque é um ciclo, algum deles sendo NAD, que é com a nicotinamida, que a gente já conhece, ou o FAD, que é a flavina no lugar da nicotinamida. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Aí depois ela recebe isso com o que? Hidrogênio. Aí forma NAD e FAD2, respectivamente. O que acontece? A acetil-CoA, CO de CO2. Acetil-coenzima A triturada gera energia na forma de um ATP, hidrogênio para produzir o 3-NADs, lembra que NADH? NADH, olha, forma os montes. O novato, que é o FAD, a flavina, lá, a nicotinamida já é uma velha conhecida, nossa amiga. Agora a flavina, como é novata, só vai aparecer uma vez. Qual é a FADH2? Olha lá. O FAD, o F com F vai ter H2. O com o N só tem um H. E ocorre também a formação do CO2 expelido na forma CO2 para o ambiente externo. Então, à medida que a glicose vai entrando em direção à matriz mitocondrial, ele vai perdendo, virando piruvato, virando ácido cítrico. E eis que você lança os gases do CO2 para a célula. A célula se enche de CO2. Opa, respiração. O2, CO2. E aí a célula vai precisar pôr para fora, joga tecido célula a célula e vai. Daí o que ocorre? A respiração celular ocorre nas folhas. Então vai lá. Ela vai pelos estômatos, mais à frente vamos falar dos estômatos. Então ele vai e lança fora. Na planta, viu? Na planta, nós, animais, vamos ter nosso próprio sistema. No caso nosso, humanos, o pulmão, os mamíferos e todos os animais que possuem pulmão põe para fora, mas mais à frente vamos explicar os grupos e seus sistemas respiratórios respectivos que põem esse CO2 para fora. Cadeia respiratória. Certo? Vamos lá. Finalzinho da aeróbica, respiração aeróbica, ou seja, respiração com ar. Vai ter ainda a anaeróbica. Com a cadeia respiratória, as cristas de mitocôndria, ela inicia pelo NAD. Lá no miolo, nas cristas. Ou FADH2, quando eles cedem elétrons para a cadeia do citocromo, dos quais são transportados os elétrons dos hidrogênios gradativamente, permitindo a síntese de ATP. Aqui a formação agora é síntese de ATP. O que acontece? Vamos lá, vamos explicar aqui rapidinho. Vou desenhar aqui para vocês verem. Não é difícil não de entender. NADH FADH2. Ocorre isso.
O NAD e o FADH2 fazem o que? Eles vão através dos citocromos, são vários citocromos, destruindo-os. Imagina assim, aqui é um corredor de... Aqui é um corredor polonês. Os citocromos vão lá, feito um bando de psicopata, e vão batendo e destruindo o NAD e o FADH2. E roubando e furtando os hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Ao ponto de o hidrogênio com parte do oxigênio formar água e essa destruição formar energia. Quando você for ver lá a fórmula, vou desenhar aqui a fórmula, certo? Vou desenhar aqui a fórmula da quebra da glicose. O que acontece? Você vai com a glicose e joga gasolina com pólvora, você papoca e explode a glicose com o que? Oxigênio. E aí ela vira o que? Com a fumaça CO2, a água, a fuligem, forma água, certo? E energia. Esse finalzinho água e energia foi aquele outro desenho que eu expliquei antes. A formação do CO2, lá da quebra da glicose inicial, do ciclo de Krebs, da glicólise, vai formando CO2 e acumulando, como eu expliquei um pouquinho antes, certo? Vai sendo acumulado e jogado pelas células até ser posto para fora pelo sistema respiratório do ser vivo, e água e energia em forma de ATP. Este é o padrão molecular, isso pode cair até na prova de química, certo? E dessa maneira o ser vivo respira. Você tem um padrão de respiração tanto para plantas quanto para animais. Eu estou usando aqui comparativo com plantas porque eu tinha explicado cloroplastos antes, lembrando que ambos, mitocôndrio e cloroplasto, eles são detentores de DNA. Sempre vou ficar jogar umas informaçõezinhas, lembrando dos assuntos anteriores. A cadeia respiratória, o que acontece? Quando há essa síntese de ATP explicada do desenho anterior a esse último, certo? Ocorre a liberação de hidrogênio que combina com gás oxigênio e forma água. E cada NADH forma 3 ATP. E cada cada NAD forma 3 ATP. E cada F formam 2. Lembre assim. Cada N, 1, 2, 3, formam 3 ATPs. Cada F formam 2 ATPs. NADH, FADH2. Pronto. Os novatos sempre produzem menos e participam menos. Flavina, novata, menos. Por fim, a célula aeróbica sem gás e oxigênio. Você vai tirando o gás e oxigênio, vê que ele já não participa lá da glicólise, mesmo a glicólise sendo produtora dele, certo? O que acontece? Morrem por asfixia de saturação de elétrons nos citocromos. A ausência do transporte de elétrons ao longo da cadeia, o bloqueio, e não a síntese de ATP. Você tem uma cadeia de citocromos. Essa cadeia aqui de citocromos, o que acontece? Não ocorre essa formação, esse transporte de elétrons, há um bloqueio e não há formação de ATP, certo? É assim que ocorre na célula aeróbica sem gás e oxigênio, certo? O que acontece? Uma maneira que isso ocorre é o organismo humano se contaminar por cianeto, se combinar o último citocromo da cadeia e impedir dos elétrons, causando a morte humana por asfixia celular. Morte por asfixia em pessoas que ocorrem em fábricas e locais em que corram cianeto, o cianeto age aqui, roubando os elétrons. Isso dá ainda em
perdão, respiração aeróbica. Eu não sei se eu falei anaeróbica antes, em algum momento, corta lá. Há consumo de ATP2 no processo da respiração, a flavina produz menos, e os seres eucariontes que possuem mitocôndrias teriam a seguinte fórmula como produção e rendimento energético da respiração, aquela fórmula padrão, certo? Teve mitocôndria, respira, tem aquele padrão. Para a glicose queimada na respiração, estima-se que 30 ATP de rendimento, pelo menos, são feitos. Ou seja, se lembra daqueles 36 ATP, eu não sei se vocês conseguiram enxergar o 36 daí. O que acontece com ele? Ele tem gasto de 6 ATPs. Então esse gasto de 6 vai fazer com que ocorra a formação do 36, mas há um gasto de 6 no meio do caminho. Então um rendimento geral de 30 ATPs. Isso geralmente cai na prova, certo? Aqui é respiração aeróbica. Próxima aula já tem 15 minutos 16, vamos ter respiração anaeróbica.